Bom, dando início às nossas entrevistas aqui, a gente tem a honra de conversar com a deputada federal Luísa Erundina, deputada que recentemente se filiou ao PSOL, deputada do estado de São Paulo, ex-prefeita dessa cidade, a maior cidade da América do Sul, São Paulo. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre esse momento político que o Brasil está vivendo e, inclusive, essa movimentação dela, se filiando agora ao PSOL e construindo um novo partido movimento que é o Raiz. Bom dia, Luísa Erundina. Bom dia, Alexandre. Como vai? Leandro, meu nome. Leandro. Leandro, um prazer falar consigo e com seus ouvintes, da faixa livre. Que bacana. Erundina, primeiro eu queria que você comentasse um pouco o que te levou a se filiar ao Partido Socialismo e Liberdade e qual a sua visão, em geral, de como estão os partidos hoje no Brasil. Veja, Leandro, eu estava no PSB, Partido Socialista Brasileiro, há quase 19 anos. Eu fui para lá na época em que era presidente o então governador Miguel Arraes. E um partido com uma tradição de esquerda, socialista, democrática. E eu havia esgotado minha experiência no PT, que eu ajudei a fundar, a criar, a construir. Sim. E naquela ocasião eu disse, eu estou mudando de rua, eu estou mudando de casa na mesma rua. Então vivi uma experiência rica no PSB, assim como no PT, mas aquele espaço também se esgotou para mim, por falta de uma identidade mais precisa, né, com as propostas que tinham o que ver com um partido que nasceu e tem uma história e tem uma origem com compromissos de transformação, de mudança. E, lamentavelmente, o PSB vem se alinhando com as forças mais conservadoras, com um viés eleitoreiro, eleitoralista. E, nessa conjuntura complicada que estamos vivendo, faltava ao PSB uma posição mais clara, né, no campo progressista, né, em defesa dos princípios e da proposta que esteve na história do PSB desde a sua origem, os seus fundadores e os atuais militantes, como o professor Roberto Amaral, que realmente também está saindo do PSB. E, ao mesmo tempo que eu me sentia insatisfeita com a condução do PSB, e com a forma como se conduzia a bancada lá no Congresso, e eu não tinha mais nenhuma identidade com aquela proposta, com aquele projeto. Então, junto com alguns outros companheiros, começamos a construir uma outra alternativa, que é a Raiz Movimento Cidadanista, inspirado em algumas experiências da Europa, como o Podemos da Espanha, o Syriza da Grécia e outras propostas que se estão espalhadas por alguns países da Europa. Sim. E que vêm exatamente daqueles movimentos desde 2008, 2013, que no Brasil, inclusive, se expressou com muita força naquele movimento de rua. Então nós estamos há mais de um ano construindo essa proposta, já fundamos a Raiz e estamos cumprindo a formalização junto à Justiça Eleitoral para que ele se torne partido. Enquanto isso, né, para nos colocarmos e dialogarmos com a sociedade nesse momento crítico da vida nacional, eu resolvi, né, em comum acordo com os companheiros da Raiz e com os companheiros do PSOL, de fazer uma filiação democrática. A exemplo do que fez Marina com o PSB naquele momento em que ela não havia conseguido formalizar seu partido, a Rede, o partido A Rede, e ela disputou a presidência da República depois da tragédia que vitimou o nosso presidente Eduardo Campos, e o mesmo estamos fazendo entre Raiz e PSOL, ou seja, estamos fazendo uma filiação democrática, já com um acordo que depois que tivermos formalizado a Raiz, eu deixaria o PSOL e iria, né, para militar nesse novo partido que é um campo democrático, popular, socialista também,
onde se encontram muitos jovens que não se identificam com esse quadro partidário que temos no Brasil, e é isso que estamos fazendo, e nos alinhando com aqueles que estão em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, mas também com essa virada de página da história brasileira. Sim. Né? Buscando exatamente a verdade sobre esses desvios éticos que vêm sido cometidos há muito tempo, e não só nos atuais governos, ou no governo anterior, nos governos imediatamente anteriores, mas é uma cultura em que o Estado brasileiro vem sendo exatamente apropriado indevidamente por uma minoria privilegiada, e terminou ocorrendo com o próprio partido que vinha há muitos anos, ou há 36 anos, né, com uma proposta de transformações estruturais da sociedade, e lamentavelmente esse presidencialismo de coalizão terminou abrindo espaço ou chegando ao quadro que lamentavelmente chegou o atual governo, o governo Dilma, e temos a lamentar, né, o que estamos vivendo hoje, e temos a responsabilidade de buscar saídas e soluções que não estão, evidentemente, mais nesse sistema político que temos aí. Tem que se fazer uma ampla e profunda reforma política do Estado brasileiro para que se crie uma nova matriz institucional de modo a atender as demandas da sociedade no atual momento da vida brasileira. Sim. É isso, Leandro, que nós estamos, né, encaminhando até o momento, né, procurando responder às nossas responsabilidades políticas. Sim, deputada. Eu queria saber se o Raiz, além da senhora e tem também o Sérgio Turino, ex-secretário do ministro Juca Ferreira, que fez um trabalho bonito no programa Cultura Viva no primeiro e no segundo governo Lula, o Célio Turino. Além de vocês, tem alguma outra figura pública, algum outro parlamentar? Não, por enquanto não, mas há muitos parlamentares que estão interessados na Raiz. Como eles pretendem se candidatar, né, em 2018, e a Raiz ainda não se tem a certeza que se em 2018 está em condições, né, de oferecer a legenda a esses parlamentares, mas há vários parlamentares, né, de alguns estados interessados, já estão inclusive ajudando, né, na coleta de assinaturas, ou estão se dispondo a ajudar nessa fase, né, formal, né, de se cumprir, né, os trâmites legais junto à Justiça Eleitoral, e muitos estão se identificando com a nossa proposta, que é uma proposta, a meu ver, moderna, avançada, e um ecossocialismo que dialoga com os ambientalistas, com a ecologia, com a luta pela preservação, né, do planeta, reconhecendo os direitos da natureza, a natureza da terra, os direitos da terra, os direitos da natureza, como um ente vivo, convivendo com uma economia que não deprede, que não né, destrua, né, a vida do planeta Terra. Além disso, nós estamos inspirando na filosofia Ubuntu dos africanos, que estão na raiz da cultura e da civilização brasileira, e dos ameríndios, dos índios, né, com uma nova filosofia, uma nova ética e uma nova cultura. Quer dizer, uma proposta que vai para além de ser uma legenda para disputar o poder. Embora nós vamos também disputar o poder, porque sem o poder nós não teremos condições de fazer as mudanças e de promover as transformações que pretendemos que ocorram, não só achando ou propondo que a Raiz é a única solução. Não, é uma das soluções, é uma das forças no momento em que há muita gente preocupada com a preservação da vida no planeta Terra e com a preservação da vida, né, na humanidade, e exatamente com a exclusão social, né, com esse modelo de economia predatória como é o capitalismo neoliberal, com o predomínio das finanças, né, do capital na sua essência. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos nos alinhando a muitas outras forças políticas no Brasil e no mundo que marca uma presença diferenciada do ponto de vista de uma mudança eu diria até de ciclo histórico-social. Nós estamos no fim de um ciclo histórico-social que está superado diante das demandas dos novos tempos de uma sociedade ou de sociedades
impactadas pelas novas tecnologias, pelas novas descobertas da ciência, né, pela civilização, né, do conhecimento, que é a civilização da internet, da comunicação em tempo real. Então são essas premissas que estão no seio dessa proposta. Com muita humildade, não temos grandes figurões na proposta, mas nós temos o que tem de melhor na sociedade, que é a juventude. Muita gente, muitos jovens, e também militantes de esquerda, desencantados, infelizes, frustrados com o que aconteceu com a esquerda no Brasil nesses últimos tempos, têm vindo, né, nos ajudar com suas experiências e ao mesmo tempo aprendermos com essa nova juventude, com esses novos jovens, a criar um novo caminho, uma nova saída. E temos tido muita receptividade e muita identidade de muita gente interessada em descobrir e construir esse novo caminho. Que bacana, desejo muito boa sorte. Então, Leandro, se quiser vir junto, vai dar muito prazer. Erundina, você fez comentários rápidos aí a respeito de tudo que aconteceu com o petismo, com as administrações do PT à frente do governo federal. Eu estou com muita dificuldade de som, viu Leandro? Eu vou falar um pouco mais alto aqui, o pessoal do som vai tentar corrigir esse problema. Você fez alguns comentários a respeito do momento político que a gente está vivendo em relação à degradação do projeto petista, do insucesso das últimas administrações aí do governo Dilma. Mas eu queria que a senhora avaliasse um pouco desse momento político que a gente está vivendo em respeito a tudo isso que está acontecendo com o ex-presidente Lula e com o PT, esse pedido de impeachment, essas manifestações. Queria uma avaliação também nesse sentido. Veja, Leandro, eu entendo que o modelo de presidencialismo de coalizão é uma das principais causas, né, desses desvios e desse momento crítico que estamos vivendo no país e nos governos Dilma, Lula. Sem dúvida, é um modelo saturado, né? Exatamente. E por quê? Porque o fato de fazer coalizão com tantas forças heterodoxas, né, de A a Z, então você conviver e propor um projeto de nação, de economia, né, de sociedade, né, e de metas de transformação social, a forças tão díspares. Se você verificar, tem no governo Dilma, né, no seu ministério, pessoas ligadas ao agronegócio, né, quando é um partido que nasceu com propostas de reforma agrária, de reforma urbana, né, de reforma tributária, de modo a promover justiça fiscal e a partir daí promover justiça social. Portanto, são forças antagônicas às origens, à história e os compromissos históricos do Partido dos Trabalhadores e das forças que sempre estiveram juntas com o PT na construção, né, desse projeto de nação soberana, de nação livre, de nação independente e de nação justa, de modo a corrigir as distorções, os desequilíbrios, as desigualdades sociais. De repente, um governo tendo como base, né, essas forças políticas tão antagônicas às que inspiraram o Partido dos Trabalhadores, dá no que deu. Além disso, o PT e os governos do PT cometeram equívocos de não se alinhar em primeiríssimo plano às forças populares, aos movimentos sociais, aos movimentos populares, ao movimento sindical, mas de alguma forma, né, tirando um pouco a autonomia e a independência desses movimentos. Por exemplo, o movimento sindical hoje não se sabe quem é situação nem quem é oposição. Não existe mais oposição nem situação no movimento sindical. O 1º de maio não tem mais, né, bandeiras de defesa dos trabalhadores. Estão todos unificados nas centrais sindicais, que se criaram várias centrais sindicais. Antes havia só 2 centrais, hoje já são várias, estimuladas, evidentemente, pelo fundo, né, do imposto sindical
Enquanto isso, há um divórcio entre as centrais sindicais, os dirigentes das centrais e suas bases sindicais lá nas portas de fábrica, lá onde está o trabalhador enfrentando exatamente, né, as injustiças no trato com os direitos dos trabalhadores. E isso tem contribuído para que tenha concorrido para que o governo faça uma guinada noutra direção, né? Então, teríamos que ter uma aliança estratégica com a sociedade civil organizada, autônoma e independente, para poder mediar, inclusive, essa relação com o Congresso. Um Congresso que tem N tendências, N grupos políticos que não têm os mesmos interesses, ou muito pelo contrário, têm interesses opostos, antagônicos aos interesses da maioria dos trabalhadores brasileiros. E o fato é que esse modelo se esgotou e o Congresso não teve coragem, nem vontade política, nem determinação para fazer uma ampla e profunda reforma política, para rever, inclusive, o sistema, né, de governo. E, lamentavelmente, nós estamos a viver, né, essa tragédia que concorreu, inclusive, para desvios éticos muito graves que hoje estamos tendo que viver momentos de risco à democracia e o Estado Democrático de Direito. Nós louvamos o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, e estão fazendo um excelente trabalho na busca da verdade e no encaminhamento, né, do resultado dessas investigações, porém não concordamos e repudiamos os excessos que têm ocorrido, né, na forma como tratam os eventuais responsáveis ou envolvidos nesses desvios que estão colocados aí. Mas temos que exigir o estrito cumprimento da lei no trato dessas questões em relação ao Estado Democrático de Direito. Então nós repudiamos, lamentamos que esses excessos aconteceram, vamos evitar e exigir que não se repitam e com isso se crie o ambiente necessário para concluirmos esse trabalho, passando a limpo tudo isso numa virada de página da história da democracia brasileira, para retomarmos a construção de um novo ciclo histórico-social. Estamos nisso, acreditando no povo brasileiro, na justiça do país, do Poder Judiciário, sobretudo da Suprema Corte, para que se consiga atravessar esse momento crítico da vida nacional, sem perder o rumo que é a democracia, que é o Estado Democrático de Direito, que são as conquistas que custaram muito caro ao povo brasileiro, sobretudo aqueles que pagaram com vidas, com liberdades, com torturas, com desaparecimentos forçados. E é isso, é esse patrimônio que nós queremos preservar, no sentido daquilo que o país e esses brasileiros e brasileiras pagaram para que hoje pudéssemos ter a liberdade de falar as coisas sem sofrer, né, riscos também à própria liberdade e ao próprio direito e à liberdade de expressão e de manifestação. Então, Leandro, nós estamos nesse empenho, acreditando que o país vai sair dessa enroscada e mais fortes e mais unido na busca do seu destino, no cumprimento do seu destino, que é ser uma nação soberana, democrática, justa e onde todo cidadão tem assegurado o pleno exercício da sua cidadania. As mulheres, os negros, os homossexuais, os que fazem os diferentes, a diversidade enorme que o país apresenta, isso tem que conviver em harmonia, se completando e se complementando, que é isso que faz uma nação democrática, soberana e justa que queremos para o nosso país. Deputada, eu senti no final da sua resposta um certo otimismo, a maneira como a gente vai sair dessa crise grave que a gente está enfrentando agora. Mas de alguma forma a gente vê nas ruas um sentimento de uma forte rejeição à política como estratégia de solução. As pessoas confiando muito que a justiça vai resolver aquilo que a política deveria estar resolvendo, né? Uma rejeição à própria classe política, a todo mundo que pertence à classe política. Qual a sua avaliação em relação a isso que eu estou dizendo? Uma das características dos movimentos hoje, né, Leandro?
o que se explica, né, pela frustração que a falta de legitimidade e de representatividade dos representantes do povo no Congresso gerou. Né? Você vê que desde 2013, quando os movimentos foram para a rua aqui no Brasil, uma das palavras de ordem era: nós queremos mudança, e dizer, vocês não nos representam. E mais, nós queremos participar. Quer dizer, nós temos que desenvolver a democracia não só na sua face da representação política, na democracia representativa, que por conta, inclusive, dos abusos do poder econômico na eleição da maioria dos representantes do povo, né, e o esgotamento dos partidos políticos. Os partidos políticos não formam mais os seus militantes, os seus filiados, os seus quadros. Hoje é um grande negócio, por isso tem tantas siglas, eu não diria partidos. Então houve, de fato, uma deterioração da política, seja na sua dimensão representativa, né, que distanciou o representante do representado, né, e a figura dos políticos, dos maus políticos, dos que traíram o voto popular, contribui para essa generalização injusta que, sobretudo, os jovens fazem, de achar que isso é a política. Não é a política. São aqueles que abusam e fazem um mau uso da política. A política é a atividade mais nobre e mais necessária em qualquer sociedade. Precisamos orientar os jovens, estar juntos com eles para dizer, olha, não tem outra solução para os problemas com essa dimensão, com essas características, se não passar pela política. É a política que é o meio mais eficaz, o único, aliás, para se fazer as mudanças que precisam ser feitas. E o jovem tem que vir nos ajudar nisso. Tem que estudar, se formar na política, entender o que é a política e o que é o mal político. E isso não passa apenas por uma mudança de legislação. Eu estou no Congresso há 16 anos, já participei de todas as comissões especiais voltadas a propor uma reforma política, e cheguei ao final desse tempo convencida de que não é uma lei, não é um projeto de lei, até porque tem que contemplar quase que a demanda de cada parlamentar, nem é de cada partido, e cheguei à conclusão de que eu estava, né, me enganando a sociedade brasileira, achando que o Congresso Nacional, com o perfil que tem hoje, chegaria a alguma proposta política que desse conta da correção dos desvios e das distorções do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema partidário, do nosso sistema político de um modo geral. A forma como se relacionam os poderes da República está completamente distorcida. A distribuição do poder entre as esferas de poder, município, Estado e União, também está absolutamente desequilibrado. Tem que rever o Pacto Federativo e tem que ter um Estado que seja, de fato, promotor de desenvolvimento no sentido amplo da palavra, não só, né, através de indicadores econômicos, só crescimento econômico, mas tem que ser crescimento econômico com qualidade de vida e com redução das desigualdades, com justiça social. Tem que fazer um sistema tributário que faça a progressividade do tributo, ou seja, faça justiça fiscal. Quem ganha mais, quem tem mais deve pagar mais, quem tem menos deve pagar menos, quem não tem nada não deve pagar nada e deve usufruir da riqueza que todos constroem. Portanto, é uma reforma estrutural profunda e para isso a sociedade tem que vir ajudar. E os jovens em particular têm que fazer uma análise criteriosa de tudo isso e não colocar fora menino, bacia e água, né? A água, a bacia e o menino, não. Tem que ver que a política é o único instrumento, a única ferramenta para se promover as mudanças que o país necessita. E para isso nós precisamos da juventude, da energia dessa gente maravilhosa e de todos os trabalhadores e cidadãs desse país. Generosos, trabalhadores, dedicados, mas venham juntos. Nem todos os políticos passam essa versão, né, de desrespeito à ética, à moralidade pública
e ao respeito ao bem comum, a busca de construção do bem comum. Então é isso, Leandro, que a gente precisa, e precisamos dialogar com os jovens. Eles é que têm a possibilidade de construir o futuro, né, sob as bases da experiência de um passado que está se concluindo, com acertos e erros, mas construindo o próprio caminho que não pode ser o nosso, das gerações que estão concluindo a sua passagem por esse planeta e por essa história. Então é preciso que os jovens entendam que não é apenas a força bruta de se colocar em confronto nas ruas que vai dar a saída para esses problemas. Muito pelo contrário, é uma organização, uma politização, uma consciência de cada um sobre suas responsabilidades e ter um projeto de nação. E aí, jovens e pessoas de mais idade, precisamos, né, construir esse projeto de nação, que seja aquele que realmente vem corrigir os erros, as distorções e os desvios que lamentavelmente se cometeram ao longo, sobretudo, das últimas décadas. Então eu penso assim, mas também vibro com essa energia nas ruas, né, porque é através dela, uma energia organizada, politizada e bem orientada, que vão criar as condições para as mudanças que precisam ser feitas e imediatamente, sob pena de comprometermos as conquistas históricas das últimas décadas. Erundina, mas a gente também vê entre esses jovens, os mesmos parcela dos jovens que Como? Há uma parcela dos jovens que tem essa visão negativa da política, mas também há uma parcela dos jovens se mobilizando em torno de novos movimentos, né? A gente tem Sem dúvida. O Passe Livre em São Paulo, a gente tem o MTST, a gente tem o Sem dúvida, Leandro. Pelo seguinte, eles estão buscando suas próprias formas, né? Com uma força muito grande e uma influência muito grande da internet, né? Dessa comunicação em rede, certo? Nessa instantaneidade nos contatos, nas comunicações, essa unificação do planeta em torno dessas redes extraordinárias. Eles são de um outro tempo, eles têm uma outra estrutura de pensamento, uma outra capacidade de absorver essas novas tecnologias, esses novos desafios. E é isso que é a riqueza que ele tem que trazer aos que com mais tempo de vida e que não nasceram nessa época, nessa era da internet, mas que estão abertos a ela, com humildade de fazer autocrítica em relação àquilo que cometemos de erros. E é nesse processo pedagógico, eu diria até, de educação política, de revisão de rumos, que a gente vai encontrar as melhores saídas para o Brasil entrar no segundo ciclo histórico-social a partir, né, da espiral dialética da história. A história não anda para trás, a história se projeta para o futuro, com base num presente que quem está habilitado a construir esse presente e projetá-lo para o futuro é esse sangue novo, essa juventude generosa, maravilhosa, mas que precisa ser bem orientada, porque o tempo de vida deles foi insuficiente para que eles estivessem preparados para esse protagonismo que eles estão assumindo atualmente. Mas você tem toda a razão, a raiz vem nesse bojo de busca de novas formas de organização. Essa forma de partidos está superada, essa forma de movimento sindical está superado, essa forma de organização da sociedade, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, está superada. Nós temos que recriar, né, esses modelos, né, para poder captar o novo e as demandas e desafios que estão postos para todos nós nos tempos modernos. E é admirável ver a senhora aos 82 anos engajada aí nesses movimentos. O César de Jacarepaguá, ele envia uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte: precisamos ter... Eu estou com muita dificuldade no som, viu, Leandro? Tá. Vou falar um pouco mais alto aqui. Sim. O nosso técnico, ele está dizendo que já colocou no máximo ali. Sim. Eu vou dizer qual é a pergunta dele. Precisamos ter políticos sérios para que numa próximo governo se possa fazer a auditoria da dívida e rever a situação... Não deu para entender, não deu para ouvir, Leandro, desculpa. A pergunta que ele coloca no final é o seguinte: o que falta para haver uma reforma política e melhorias para toda a população? Com quem eu estava falando? É o César de Jacarepaguá. O César,
É um prazer, né, através da faixa livre, estar me comunicando com você, e a tua preocupação é fundamental. Eu entendo que uma nova reforma política, ela tem que contemplar prioritariamente a democracia participativa, a democracia direta, não só a democracia representativa. A democracia, ela supõe duas faces, né, como se fossem duas faces de uma mesma moeda, que é a democracia representativa, através, né, dos representantes eleitos democraticamente em eleições soberanas, em eleições livres, eleições, né, que não estejam contaminadas com o poder econômico e com outros meios ilícitos, né, na disputa e na conquista do poder, mas ao mesmo tempo ter mecanismos de democracia direta, democracia participativa, para que o detentor, o real detentor do poder, que é o povo, né, exerça esse poder. Como diz o primeiro artigo da Constituição Federal, e o seu parágrafo primeiro e único, que diz: todo poder emana do povo. E é em nome desse povo que esse poder se exercita, seja através de representantes eleitos diretamente, ou seja, diretamente através de mecanismos de democracia direta e de democracia participativa. Isso falta ao sistema político brasileiro. Então, à medida que o cidadão vier a participar, a interferir nas decisões sobre políticas públicas, sobre as decisões estratégicas, sobre como o Estado funciona, como a riqueza é produzida e distribuída no país, aí sim nós teremos uma verdadeira democracia. Então, uma verdadeira reforma política precisa desenvolver os mecanismos de democracia direta, plebiscito, referendo, projeto de lei de iniciativa popular, o controle público, controle social, né, sobre, por exemplo, as comunicações de massa. Enquanto os meios de comunicação estiverem apropriados por uma minoria de detentores das concessões de rádio, TV, enfim, que hoje tem a propriedade cruzada. O dono do rádio é o dono do jornal, que é o dono da TV, que é o dono da internet, que é o dono de todos os veículos de comunicação de massa. Isso precisa ter uma outra regulação. Sem Portanto, dúvida. uma democratização dos meios de comunicação. Isso tem que ser contemplado numa reforma política que pense não só em partidos, não só em eleições, mas que trate, né, do conjunto das instituições que compõem o Estado brasileiro e com a participação da sociedade. Então, é um outro modelo de sistema político, aberto, transparente, com controle social, com a mídia, né, apropriada por quem é detentor da propriedade das frequências eletromagnéticas, que é a sociedade, que o Estado, né, concede, né, através das outorgas e das concessões, mas isso precisa ser ampliado, participando toda a sociedade. Então, há muito a se fazer, já tem propostas, tem projetos de lei coletando assinaturas nas ruas, como aquela que a OAB, a CNBB e os movimentos populares construíram, né, e que está coletando assinaturas para encaminhar para o Congresso. Portanto, propostas avançadas, modernas, capazes de dar conta de todos esses aspectos, já existem. Falta o que é? Força política. E se a sociedade vier junto defender essas propostas, a gente, mais cedo ou mais tarde, terá condições de promover aquela reforma política tão esperada, né, tão necessária e indispensável e urgente para que a gente coloque o país nos rumos. E não há um rumo adequado e certo se não for através da política, da democracia e da soberania do povo brasileiro. Erundina, para fechar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta que é o Alô? seguinte. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Tá Sim? me ouvindo? Tá me ouvindo? Digo, Leandro. Queria fazer uma pergunta que é o seguinte. O Datafolha divulgou ontem pesquisas que revelam, em primeiro lugar, uma forte degradação da política, como a gente estava conversando, mas revelam também que hoje, num cenário de eleição para presidente, a ex-senadora Marina Silva venceria em qualquer cenário.
E a senhora participou da última campanha da ex-senadora Marina Silva. Queria uma avaliação da senhora desse projeto da rede, né? Esse projeto de poder, se ele de fato representaria uma alternativa a isso que a gente está vivendo. Qual é a avaliação que a senhora faz? Olha, eu não conheço tão suficientemente a proposta da rede, mas está entre essas tentativas de novas propostas de organização política, né? Então é realmente uma proposta a ser considerada, entre outras que existem, né? Então tem alguns aspectos com os quais eu concordo, há outros que eu tenho, né, restrições, né? Sobretudo em relação a alguns valores, algumas propostas de comportamento na sociedade, sem entrar em detalhes, mas sem dúvida a Marina é uma liderança importante, né? E nós temos que valorizar o papel da mulher, né? Sobretudo no empoderamento delas, de modo a contemplar metade da população brasileira que está excluída, né? Diferentemente de outros países, até aqui como a Argentina, o Chile, o Uruguai, o México, né? A Bolívia, né? Que teve um avanço enorme da presença das mulheres nos espaços de poder. Enquanto que o Brasil nós somos subrepresentadas, nós somos mais da metade da população e somos menos de 10% de deputadas na Câmara e 10% de mulheres no Senado. Isso é muito, o que mostra as distorções do nosso sistema democrático. A nossa democracia não dá conta, né, pelo menos da paridade de gênero na questão do empoderamento, do exercício do poder. Então, ter mulheres disputando o poder máximo, né, no país é positivo, mas isso precisa mais do que um partido. É preciso uma conjugação de forças em torno de um projeto para o país. Quer dizer, não basta o nome, seja de uma mulher ou de um homem, para dar conta, né, de tudo aquilo que o Brasil precisa, né, corrigir, precisa mudar e propor para, de fato, um novo governo seja, de fato, uma nova proposta de desenvolvimento para o país. Então, temos que exigir de quem vier, seja homem ou mulher, que tenha um projeto para o país que vá para além do nome de quem representa esse projeto. Então, nós temos que, inclusive, nessa mudança de cultura política, nós temos que descentrar o foco de indivíduos, de figuras, de salvadores da pátria. Não existe salvador de pátria. Quem salva a pátria é o povo. O povo organizado, o povo politizado, o povo mobilizado, o povo participando e o povo decidindo sobre as questões estratégicas para isso. Então, é isso que quem quer que venha disputar o poder no país, seja homem ou mulher, sobretudo numa conjuntura tão complexa, tão grave que estamos vivendo, tem que ser além de um nome, tem que ser além de uma força política por si só. Ela tem que se somar às forças vivas da sociedade brasileira, seja partido ou organizações da sociedade civil, para construir junto com todos eles um projeto de nação, um projeto de país que vá para além de 4 anos, ou mesmo 8 anos, imaginando a reeleição, mas um projeto estratégico de décadas. Então não se mede a história não mede o tempo por número de anos de um mandato, nem mesmo o número de anos de uma vida. Tem que ser décadas, né? Porque a história se escreve em décadas, em séculos, em milênios. Então pensar o Brasil, ou repensar o Brasil, precisa projetá-lo para as próximas décadas, e não para os próximos anos. Então, em relação a essa questão da pesquisa da Folha, é uma oportunidade para a gente dizer, esses nomes estão realmente sendo lembrados pela população, mas é preciso juntar muito mais gente do que esses nomes, para exatamente colocar em disputa e em disputa entre as diferentes candidaturas, as diferentes forças, um projeto que realmente contemple tudo aquilo que esteja exigindo respostas, exigindo, né, soluções. E para problemas agudos e graves e complexos como os nossos, são soluções muito grandes, né, muito competentes e muito com a visão e com a contribuição de quem tem o que contribuir na construção desse projeto.
Então, eu gostaria de que seja Marina, ou seja, os outros nomes, o Lula e outros nomes que estão na pesquisa, né, que se coloquem diante desse desafio. Qual é o projeto que essas pessoas têm para o país? Com quem já dialogou sobre esse projeto? Não basta pensar o país para os próximos 4 anos ou 8 anos. É preciso ver o que a sociedade já acumulou, o que a ciência já acumulou, né? O que a experiência dos trabalhadores já acumulou ao longo desse tempo todo. Então é algo muito maior e muito mais exigente do que simplesmente ter um nome. Embora ter nomes, né, é o começo, mas esses nomes precisam ser testados no curso da pré-campanha, para que quando se começar a campanha não se fique apenas na lógica eleitoral, mas que se preserve, né, as questões políticas que vão aparecer e vão exigir respostas. É quando se começa um determinado governo num quadro tão complexo, tão grave e tão desafiador como esse que o país enfrenta e que vai enfrentar nas próximas eleições de 2018, ou já nas eleições deste ano, porque as cidades é a base da sociedade, e as grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas, também colocam exigências muito grandes nas próximas eleições ou desde já. Então queremos saber que quem vai disputar o poder este ano nas cidades, nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, tem que dialogar com o país de 2018 e tem que, de fato, né, responder às demandas, aos desafios enormes que as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Minas colocam, as cidades, Belo Horizonte, as capitais colocam nas grandes cidades para as eleições deste ano. Eu não estou vendo ninguém discutir isso. Só aparece disputa de nomes, né, prévia nos partidos, dividindo e destruindo as energias internas a cada partido, quando essas energias deviam estar canalizadas e catalisadas no diálogo com a sociedade para descobrir quais são as saídas e soluções para os graves problemas urbanos, como a mobilidade, o transporte coletivo, a violência, a questão da saúde, enfim, as questões todas que estão desafiando, estão comprometendo a qualidade de vida de quem vive nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas. Eu penso assim, senão a gente fica naquela lógica miúda, reduzida das disputas eleitorais, e isso não leva a nada, seja no âmbito do país, seja no âmbito das eleições municipais deste ano. Tá ok, obrigado, Erundina, foi legal essa conversa aqui. Eu desejo aí boa prazer, sorte, Leandro, na construção do Raiz. Raiz. Um abraço para você, os ouvintes da Faixa Livre. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Bom, a gente conversou aqui com a deputada Luísa Erundina, que está construindo o movimento Raiz, movimento cidadanista. Recentemente se filiou ao PSOL, uma filiação democrática apenas para ela construir aí